Bom dia, galerinha! Hoje o grupo Microzilla vai apresentar uma incrível videoaula de qualidade duvidosa sobre o filósofo Michel Foucault. Os integrantes desse incrível grupo são Malcolm, Ana Luísa, Luiz Gabriel, Anne, Antônio Paulo e Amanda Santos. Vamos começar pela biografia de Michel Foucault. Michel Foucault nasceu no dia 15 de outubro de 1926 em Poitiers, na França. Seus pais chamavam-se Paul Foucault e Anna Lapert. O pai de Foucault era cirurgião e professor de anatomia, e os seus avós, tanto o paterno quanto o materno, também eram cirurgiões, o que mostra que a medicina sempre esteve presente na sua educação e formação. Porém, o jovem passou a se interessar-se por história, o que decidiu o restante de sua carreira. O interesse pela filosofia apareceu ainda na juventude de Foucault, o que levou a uma busca precoce por leituras na área. Apesar dos anseios paternos para que o filho se tornasse médico, o jovem decidiu, a contragosto do pai, estudar filosofia, posição apoiada por sua mãe, pessoa com quem o filósofo nutria uma relação muito afetuosa. Com seu pai, ao contrário, Foucault não se dava muito bem. Foucault mudou-se para Paris em 1945 e iniciou os seus preparos para ingressar no ensino superior. Nessa época, conheceu o filósofo e professor Jean Hyppolite, que apresentou ao novo aluno o pensamento de Hegel. Ele tentou suicídio pela primeira vez em 1948 e passou a ser acompanhado por avaliações psiquiátricas constantes. Uma das causas que levaram ao problema psiquiátrico do filósofo foi a homossexualidade, ainda em fase de descoberta e em dificuldade de aceitação de si mesmo. No ano de 1948, o filósofo licenciou-se em filosofia e, no ano seguinte, em psicologia. Tornou-se assistente de ensino na Universidade de Lille e terminou seu curso de psicologia patológica em 1952. Foucault também trabalhou como psicólogo patologista em diversos hospitais psiquiátricos e presídios, o que forneceu elementos empíricos para a constituição de algumas de suas obras, como Viajar é Punir e História da Loucura. Em 1975, ele publicou Vigiar é Punir, a história da violência nas prisões. No ano seguinte, publicou o primeiro volume da coletânea História da Sexualidade, intitulado A Vontade de Saber. Em 1984, publicou os dois últimos volumes da série, que deveria conter 6 volumes, intitulados O Uso dos Prazeres e Cuidado de Si. O motivo da interrupção do trabalho foi a morte do pensador aos 57 anos de idade. A sua morte decorreu de complicações causadas pela AIDS. Em resumo, essa é a história de Michel Foucault. Agora falando sobre o período arqueológico de Foucault. Ele ficou marcado por uma busca de estabelecer um estudo utilizando o que ele chamou de método arqueológico das estruturas das ciências humanas, em especial da história e das ciências sociais. O conceito de arqueologia nas obras de Foucault remete a um momento específico da sua produção intelectual, que é a década de 1960. Trata-se então do primeiro eixo de pesquisa do filósofo, levado a cabo em suas primeiras obras como História da Loucura, Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Porém, Foucault não está interessado na história do conhecimento rumo ao progresso. O que ele queria saber era como os conhecimentos emergem a partir de um chão arqueológico, um episteme, um campo de possibilidades. Um trecho de As Palavras e as Coisas diz: o que quer se trazer à luz é o campo epistemológico, é a episteme onde os conhecimentos encarados fora de qualquer critério referente a seu valor racional ou às suas formas objetivas, enraizam a sua positividade e manifestam assim uma história que não é de sua perfeição crescente, mas, antes, a de suas condições de possibilidade. Nesse relato, o que se deve aparecer são, no espaço do saber, as configurações que deram lugar às formas diversas do conhecimento empírico. Mais que uma história no sentido tradicional da palavra, trata-se de uma arqueologia. Eu vou falar sobre o período genealógico da vida de Michel Foucault. Esse período foi marcado essencialmente pela publicação das obras A Verdade e as Formas Jurídicas, Vigiar e Punir e Vontade de Saber. Esse último como o primeiro volume de História da Sexualidade. Nesse momento, o filósofo francês passou a se preocupar com as formas de poder e subjetivação na sociedade.
profundamente influenciado por seus anos de clínica psicológica em manicômios e prisões e pelo método genealógico de Nietzsche, ferramenta intelectual adaptada e aprimorada por Foucault para o seu trabalho. O filósofo passou a tentar estudar por meio de uma complexa reconstrução histórica e cultural de cenários complexos, a formação do que denominou de sociedade disciplinar. Segundo o filósofo, a humanidade seria organizada em formas diferentes, em momentos diferentes, mediante o modo que ela lida politicamente com elementos relacionados à vida, biopolítica. Entre esses modos de organização, o filósofo encontrou, entre as sociedades modernas e a sociedade contemporânea, uma diferença crucial, em especial o modo de domínio político das antigas monarquias e nos sistemas políticos recentes. O pensador caracterizou essas diferenças como relações microfísicas e macrofísicas, descritas a seguir. Macrofísica do poder. O poder existia e era exercido em grande escala, macro, por meio do monarca, que era o único responsável por aplicar pelo medo a atividade necessária para controlar as vontades dispares mediante sua própria vontade. Microfísica do poder, relacionada ao poder, exercido pelo que ele chamou de sociedade disciplinar. Era uma rede de poderes pequenos exercidos em pequenos núcleos sociais por meio da aplicação de técnicas disciplinares que docilizariam os corpos das pessoas, treinando-os para as atividades diversas. A escola, a igreja, o quartel, a fábrica, a cadeia, o hospital seriam instituições disciplinares que aplicam a disciplinarização dos corpos, enquanto os líderes de pequenos núcleos de poder, como os pais da família patriarcal, exercem algum tipo de poder microfísico em cima das pessoas, subjugá-los a ele. Bom, agora vamos falar sobre a fase final do Foucault. Desde o início da década de 1980 até sua morte em 1984, Foucault trabalhou de forma detida sobre temas éticos. Devido ao seu projeto de estudar uma história da sexualidade, Foucault foi recuando seu marco histórico até chegar a estudar práticas antigas referentes à sexualidade. Foucault estava interessado nesse momento em entender como os indivíduos se constituíam como sujeitos, isto é, como formava sua subjetividade, através de práticas de cuidado de si e de experimentar os prazeres. Foucault acreditava que os gregos e os romanos antigos desenvolveram a ética da liberdade através da definição do que ele chamou de práticas de si, isto é, procedimentos diversos que os indivíduos adotavam como forma de se formarem como sujeitos. Em 1984, Foucault publicou 2 livros como parte do projeto da História da Sexualidade, o volume 2, Uso dos Prazeres, e o volume 3, O Cuidado de Si. Foucault ainda havia deixado pronto um 4º volume intitulado As Confissões da Carne, publicado em 2018. Em O Uso dos Prazeres, Foucault fez um estudo sobre o desejo sexual desde a antiguidade até os primeiros pensadores cristãos. Foucault busca mostrar como várias categorias morais foram se moldando entre os gregos para conformar um tipo peculiar de experiência da sexualidade e de que forma isto se vincula ao conjunto de vida do indivíduo. Dados os objetivos morais postos pela filosofia antiga de percussão de uma vida bela, em O Cuidado de Si, Foucault explora noções sobre autocontrole sexual, especialmente entre os pensadores romanos. Já em As Confissões da Carne, Foucault buscou compreender como a experiência cristã da sexualidade e de toda uma moral sexual se conformou nos primeiros séculos do cristianismo. O pensador francês escreveu artigos para jornais e revistas sobre acontecimentos importantes. Deu conferências e entrevistas em diversos países, inclusive no Brasil. Destacou pelas desconcertantes obras que problematizaram questões sociais, como História da Loucura, lançado em 1961, que relatava como a loucura ocupou essa posição excludente na sociedade, começando sua narrativa na Idade Média, passando pela Renascença e chegando à luta antimanicomial. Utilizando-se do método arqueológico, o filósofo buscou a compreensão de como se chegou a tratar e a entender a loucura, como fizeram os psiquiatras e manicômios até o século XX. O livro levantou um debate há muito tempo necessário sobre a crueldade dos manicômios e a necessidade do entendimento mais profundo das desordens psiquiátricas,
como muitas vezes desordens sociais. Outra de suas famosas obras é As Palavras e as Coisas. Nela, Foucault entende que o que dizemos ser o homem surgiu recentemente no âmbito do saber. Nesse livro, ele analisa o modo como as ciências, sobretudo as humanidades, constituem-se e modificam-se, tornando-se outras ciências ou outros modos de pensar, entre os séculos XVI e XVIII, partindo inicialmente da linguagem. Foucault também escreveu outras obras, como por exemplo, A Arqueologia do Saber, um livro que trata de uma resposta às críticas do livro anterior e explica de maneira mais detalhada o chamado método arqueológico de entendimento das ciências humanas. Outra obra escrita por ele foi Vigiar e Punir, um livro sobre a história das instituições disciplinares, da punição, do poder disciplinar do corpo e das cadeias como forma de aplicação da disciplina por excelência. É nessa obra que o filósofo apresenta o panóptico proposto por Jeremy Bentham no século XVIII, relacionando-a à vigilância constante da nossa sociedade e faz uma comparação entre a cadeia e as demais instituições disciplinares, como a escola, a fábrica e o hospital. E por último, uma série de livros chamadas Histórias da Sexualidade. A série de livros, quando anunciada, prometia um total de 6 publicações. No entanto, a interrupção da coletânea ocorreu quando ele estava na sua metade em decorrência da morte precoce de Foucault. Os volumes dessa obra atestam a mudança do foco do filósofo, de um método genealógico no entendimento das formas de poder a um pensamento voltado para entender as questões biopolíticas relacionadas ao corpo e da relação das pessoas com as subjetividades mediante a questão corpórea. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso trabalho. Agradeço pela atenção de todos e até a próxima.